Pessoal, no dia de ontem saiu aqui um novo relatório gerencial do KNSC11, esse fundo imobiliário de base 10, correspondente aqui ao mês de janeiro de 2025. Então, eu estou fazendo esse vídeo para podermos analisar juntos como foi que o fundo ele se desempenhou durante esse mês de janeiro de 2025. Lembrando que o fundo ele aumentou seus rendimentos, pagando aí 10 centavos por cada cota, e a gente vai conseguir ter assim, uma noção de como vai ficar os rendimentos do KNCC11 nesse ano também de 2025, já que o fundo ele tem aí como seus principais indexadores o índice CDI e também o índice IPCA. Antes de analisarmos juntos aqui o seu relatório gerencial, vamos aqui ver alguns números sobre o KNSC11 no momento. Atualmente ele está custando aqui R$ 8,11, tem um preço muito acessível. Se pegarmos a sua cotação aqui, podemos notar que esse fundo ele caiu bastante nos últimos meses. Está muito próximo aqui da sua mínima histórica, deixa eu colocar aqui nos últimos 5 anos. Aqui, justamente nas suas mínimas históricas e pagando um excelente rendimento. Então, o fundo ele tem potencial para continuar subindo os seus rendimentos e também se valorizar no decorrer do tempo. Se voltarmos aqui, podemos notar que seu dividend yield está próximo de 13%, uma boa rentabilidade. Seu P sobre VP está de 0,94. Isso quer dizer que ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. E esse indicador em fundos imobiliários de papel ele é mais exato. E o fundo tem uma liquidez média diária superior aqui a 5 milhões. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar que seu preço justo seria os R$ 8,67. Como vimos aqui em cima, ele está custando R$ 8,11. Então, ele tem potencial aí para se valorizar. Atualmente, ele conta aqui com um pouco mais de 187 mil cotistas, tem uma quantidade boa. Seu último rendimento foi de 10 centavos por cada cota. Ele tem um patrimônio de 1,75 bilhão de reais. E se descermos um pouquinho aqui, podemos conferir o seu histórico de rendimentos pagos. Como vocês podem notar, nesses últimos 3 meses, ele veio aumentando os seus dividendos, pagou aqui no mês 11 de 2024 8 centavos, já no mês 12 9 centavos e agora em janeiro de 2025 pagou 10 centavos por cada cota. E o fundo, pessoal, ele tem potencial para voltar nesses patamares aqui, do ano de 2021, 2022, onde ele pagava ali 11 centavos, chegou a pagar em algumas ocasiões aqui também 12 centavos, 13 centavos, e o máximo que ele chegou a pagar foi aqui de 15 centavos por cada cota. Não sei se ele tem potencial para chegar até 15 centavos por cada cota, porém, com a expectativa da Selic a 15% e o índice IPCA furando a média de teto, chegando ali provavelmente a 5% ou até mais, ele tem potencial sim para chegar aqui a pagar 12 ou 13 centavos de rendimentos e no preço atual dele, próximo de R$ 8,00, será uma rentabilidade muito elevada. Só para vocês terem uma ideia, pegando o seu anúncio de rendimentos, que foi aqui correspondente a janeiro, correspondeu a uma rentabilidade de 1,22%. Então, com o dividendo aumentando, ele pode voltar sim a pagar aqui 1,40, 1,50 de rentabilidade ao mês. O fundo ele tem qualidade e tem potencial para isso. Aqui no relatório gerencial, vamos conferir aqui como foi que o fundo ele se desempenhou. Então, aqui ele menciona alguns pontos, né? Ele pagou 10 centavos por cada cota. Ele menciona que ele tem aqui CRIs indexados ao índice IPCA, com uma taxa média de 10,12% ao ano, e também CRIs indexados ao índice CDI, com uma taxa média de 3,37% ao ano. Se descermos mais um pouquinho aqui, ele menciona o seguinte, que ao final de janeiro, o KNSC11 apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 105,6% em ativos-alvo e 4,5% em instrumentos de caixa. Então, podemos ver que atualmente ele tem aqui mais de 100% do seu patrimônio alocado. Isso mostra que ele tem alavancagem, operações compromissadas, que geralmente alguns fundos de papel eles fazem. Ele menciona aqui também que a parcela investida em CRIs indexados ao índice IPCA corresponde a 60% aproximadamente do patrimônio do fundo, com uma remuneração média de IPCA mais 10,12%, como eu já mencionei, e com um prazo médio aqui de 7,9 anos. Então, são contratos aí de uma duração relativamente longa. Já o montante investido em CRIs indexados ao índice CDI corresponde a aproximadamente 45% do patrimônio do fundo, com uma remuneração média de CDI mais 3,37% ao ano e com prazo médio aqui de duração dos contratos de 3,9 anos. Então, nota-se que ele tem uma exposição boa tanto ao índice IPCA como ao índice CDI. E como eu já mencionei,
como tem a expectativa deles serem muito elevados durante esse ano de 2025, o fundo ele vai se beneficiar bastante. Ele vai conseguir ter uma receita muito maior e, consequentemente, distribuir um rendimento maior para os seus cotistas. Lembrando também que esse fundo ele é gerido aqui pela Quinéia Investimentos, uma excelente gestora de fundos imobiliários. Aqui ele menciona sobre as principais movimentações do portfólio do fundo durante esse mês de janeiro. Então ele menciona aqui que no mês de janeiro realizamos investimentos em uma operação de CRI no valor total de 22 milhões de reais, que foi para esse shopping aqui, ó, Shopping Rio Anil. Investiu 22 milhões de reais. Esse CRI está indexado ao índice IPCA com uma taxa média de 8,45%. E aqui ele menciona algumas informações sobre essa operação CRI e também as garantias que foram dadas pelo devedor. E se descer mais um pouquinho aqui, ele fala sobre as operações compromissadas, que é justamente a questão da sua alavancagem, né? Ele menciona que a exposição atual do fundo nesse tipo de passivo financeiro é de aproximadamente 10,1% do patrimônio líquido do fundo. Aqui, pessoal, ele traz mais alguns detalhes sobre como é que está distribuído, né, os seus investimentos. Como eu mencionei, praticamente ele só investe em CRIs indexados ao índice IPCA e ao índice CDI. Ao IPCA, exposição de 60% e ao CDI, exposição de 45%. Ele investe em cotas de outros FIIs, porém é um valor muito pequeno, não faz assim tanta diferença. Ele tem aqui o valor em caixa de 4,5% do seu patrimônio atual. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o setor de atuação dos seus devedores. Então, as empresas que atualmente são devedoras do KNSC11, na sua grande maioria, são empresas de escritórios, com 26%, empresas do setor residencial, no caso construtoras, residencial pulverizado, logística e shopping. Então, esses são aqui os seus principais. E pelo setor, a gente consegue ter uma noção também do risco, né? Ele tem aqui setores de atuação relativamente seguros, como escritórios, logístico, shopping, que são setores mais estáveis do que os setores de multipropriedade, de loteamento, de equity, hospitalar, hotelaria, que são setores relativamente mais arriscados. Aqui, pessoal, a gente pode ver o seu demonstrativo financeiro referente ao mês de janeiro. Então, nota-se que o fundo ele teve uma receita aqui correspondente aos seus CRIs de 20,8 milhões de reais. Ele também teve um valor aqui de aproximadamente 800 mil reais correspondente ao seu resultado no instrumento de caixa. As despesas do fundo somou o valor de 1,9 milhões de reais. Então, no final, pegando toda a sua receita e diminuindo pelas suas despesas, o fundo ele teve um resultado líquido para poder distribuir aos seus cotistas de 19,6 milhões de reais. E o valor que ele realmente distribuiu foi de 20,2 milhões de reais. Então, ele gerou uma receita um pouco menor do que o valor que ele realmente distribuiu. Ele gerou aqui 9 centavos e pagou 10 centavos por cada cota. Porém, como o fundo ele tinha um resultado acumulado, ele usou esse resultado acumulado para poder aumentar os seus rendimentos. E mesmo usando esse resultado acumulado, ele ainda permanece aqui com 5 centavos por cada cota para poder distribuir aos seus cotistas. Então é muito provável que o fundo ele consiga manter esse patamar de 10 centavos por cada cota. E a partir do momento que a Selic e o índice CDI continuarem aumentando, o fundo ele também vai aumentar os seus rendimentos. Se pegarmos aqui nesses últimos meses, a gente pode ver como a receita do fundo ele subiu bastante. Se pegarmos aqui o seu resultado líquido, desde o mês aqui, mais ou menos esse mês aqui, deixa eu ver qual foi esse mês aqui, deixa eu voltar, foi mês de setembro de 2024. Observem como ele veio aumentando o valor de receita líquida para poder distribuir aos seus cotistas. Justamente aí, movimentações que a gestão ela fez e também aumento do índice IPCA e do índice CDI. Nessa primeira linha aqui, resultado dos seus CRIs, a gente consegue ter uma noção de como veio aumentando o seu resultado bruto. Então, isso mostra que o fundo ele tem se beneficiado devido a esse aumento que tem ocorrido aí, tanto com o índice IPCA como com o índice CDI, e vai continuar se beneficiando bastante. Aqui a gente pode ver o book de CRIs atuais do KN-SC11. Do total, deixa eu ver quantas operações que ele tem em CRIs. São 91 operações em CRIs e tem esse fundo imobiliário aqui que atualmente ele investe. E aqui na posição 93, os valores em caixa que ele deixa aqui em títulos federais. Se voltarmos aqui, podemos ver que o KNCC11 ele não é um fundo concentrado, ele tem uma diversificação muito boa. Observe que seu principal devedor é justamente o fundo imobiliário VISC11, do seu portfólio da Ancar, e esse primeiro devedor corresponde a um PL de apenas aqui 3,6% do seu patrimônio atual. Então, observem como a gestão se preocupa bastante com a diversificação. Mesmo que o fundo ele sofresse um calote aqui da VISC,
à vista que deixasse de honrar o seu compromisso de pagar mensalmente o KNCC11, o impacto financeiro na receita do fundo seria de apenas 3,6%. Então não seria um impacto tão elevado que fizesse o fundo ele diminuir os seus rendimentos de maneira imediata. Então a diversificação é essencial. Vocês podem notar que apenas esses 3 primeiros devedores que têm uma exposição acima de 3%. O restante é de 3% para baixo. Então é uma gestão que se preocupa bastante com a diversificação e isso minimiza, pessoal, minimiza muito os impactos financeiros se ocorrer algum tipo de calote. A gente tem que saber que fundos imobiliários de papel sempre estão expostos a esse fator de levar algum tipo de calote. Quem empresta dinheiro, como é o caso aqui dos fundos imobiliários de papel, sempre está sujeito a esse fator. Então, quanto mais a gestão conseguir minimizar esses riscos, melhor ainda para o fundo imobiliário. E observe também que o fundo ele tem aqui vários outros fundos imobiliários como devedores. O TEPP11 também é um devedor. Ele pegou dinheiro emprestado justamente para comprar esse imóvel aqui. Temos também o Vino11, é devedor do KNCC11. O TRXF11 também é devedor. O HSLG11 também é devedor. O VILG11 aqui embaixo, vocês também podem ver que é devedor. Então mostra que ele é um fundo realmente muito bom. É um fundo que vale a pena aí você analisar e quem sabe investir, beleza? Então pessoal, esse é o fundo imobiliário KNCC11, um fundo que vem se desempenhando muito bem e a expectativa para esse ano de 2025 é muito positiva, já que o fundo tem expectativa de elevar os seus rendimentos para quem sabe ali 12, 13 centavos por cada cota. Os últimos 3 pagamentos, vocês notaram que ele veio aumentando 1 centavo por cada cota e a expectativa é que continue assim. Mas deixe aí nos comentários sua opinião sobre o KNCC11. Você já investe, está pensando em investir? Deixe aí nos comentários o que é que você acha desse fundo imobiliário de papel base 10. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.